Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Como é quase um hábito meu, no começo da aula, perguntar se a aula passada vocês querem retomar algum ponto, né? Os que não vieram, mas assistiram a aula, ou né, os que estavam e tal, e querem retomar alguma coisa, algum ponto, se lembram, na verdade, né? Se é que lembram do finalzinho da aula passada aí. Vocês lembram da matéria, né? Que é educação cristã, né? Pelo mesmo título da matéria, né? Mais algum conteúdo da semana passada? Vocês querem retomar? Quer que a gente dê alguma continuidade? Ou querem fazer alguma pergunta ou algum comentário? Bora lá aproveitar esses 5 minutinhos iniciais. Não? Ninguém? Então vamos tocar o barco. Vamos seguir então aqui a nossa programação. Eu acredito que eu parei pelo menos as minhas anotações aqui em João, capítulo de número 6, né? Verso 44, 45, que o texto ali nos aponta que o método, por assim dizer, que Deus traz as pessoas assim é pela instrução, pelo ensino, não tem outra forma, mesmo porque Deus está se comunicando com pessoas que são regidas principalmente pelo raciocínio, pelo entendimento. É a comunicação entre seres humanos, não é? Não é assim, numa linguagem da baleia, baleiês. Mas é nessa interação, nessa comunicação, onde exige a reflexão, o pensamento. Esse é o processo do raciocínio humano, né? Os sentimentos, eles, nesse caso, é claro que estão também inclusos, mas não são eles, né, os sentimentos, as emoções, que são os veículos que nos levam a Deus. A princípio, a gente, por uma tristeza profunda, um sentimento de angústia, alguma coisa desse tipo, é claro que pode estar criando uma abertura, uma fragilidade, onde a gente se incline mais a reconhecer que a gente precisa de Deus e pensar nessas realidades, né, ou nessa realidade. Mas isso pode ser até uma porta de entrada, por assim dizer. Mas é pela pregação, é pela exposição da verdade bíblica, da verdade de Deus, né? Tanto é que em Romanos, não estava pensando nesse texto, mas como um bom pentecostal, me veio fresquinho agora do céu, o texto de Romanos capítulo 10, onde Paulo, o apóstolo, ele vai falar dessa realidade, capítulo 10 de Romanos, versículos 14, acredito que do 14 aqui a gente já consegue extrair essa informação. Então, Romanos capítulo 10, verso 14 e até o 17, acredito que seja um texto aqui adequado, tá? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedecem ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, ou pela pregação de Cristo, não sei como está na versão de vocês, né? As versões aí diferem. Mas o texto vai nos informando que é a pregação, é o ouvir, né? É o entender que faz essa conexão entre nós e Deus, né? A palavra da verdade, né? Jesus disse, aliás, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Os termos eu acho bem importante a gente destacar aqui. Conhecer, verdade, liberdade. Talvez seja aqui Jesus, não sei se isso era a intenção de Jesus, mas aqui a gente percebe 3 realidades mais profundas que a humanidade pode ter contato: conhecimento, verdade e liberdade, né? Talvez sejam as 3 realidades mais profundas que o ser humano pode ter contato.
Como nós vivemos em uma cultura muito... A gente é latino, né? A gente me ajude a gente é muito sensorial, é muito... Quais são os outros termos, Liliane? Me ajuda aí, né? A gente é muito provocado nas emoções mesmo, né? Por exemplo, os europeus são um pouco diferentes, né? Mais frios. É uma cultura onde isso não é muito provocado, estimulado. Nós não. A gente é sanguíneo, né? O latino tem essa inclinação, esse estímulo e tal, né? Isso é muito cultural mesmo, estimulado. E eu entendo que essas coisas, elas têm o seu lugar, porém, elas não devem decidir a nossa vida. Não estou falando só da espiritualidade, só cristã, não. Estou falando dos relacionamentos, né, das decisões, das tomadas de decisões e tudo mais. Só que nós temos, então, essa cultura que já é inclinada para isso. Nós temos os nossos cultos, nossas músicas, nossas pregações, uma ênfase, uma acentuação muito grande de apelo de cunho emocional. Isso eu acho ruim, penso que é ruim. Por quê? Isso não é um princípio, isso é um todo, é do começo ao fim. E a gente mede a espiritualidade, a gente mede o culto, se é bom ou não, se nós sentimos, se nós choramos, se nós nos alegramos. As emoções é que são determinantes. E a gente percebe que a educação, a gente está falando da educação não só nesse âmbito de família, do discipulado, mas um todo, não é? Então, assim, isso inclui tudo isso que a gente está falando aqui a partir do capítulo 6, que nós falamos. Eu estou quase fazendo uma pequena recapitulação para a gente introduzir aqui a continuidade, né? Então a gente percebe que Deus atrai as pessoas, de fato. Quando as pessoas são atraídas por Deus através do entendimento, é bem possível que essas pessoas elas estão startando o processo de amadurecimento e conhecimento de Deus de uma forma adequada e não atraídos de uma forma apelativa, né, ou por outros motivos, que é muito arriscado. Quando as pessoas... Jesus, ele já identificou isso no capítulo 6, inclusive o capítulo, né, que nós recorremos, capítulo 6 de João, quando as pessoas estavam seguindo ele por motivações que ele identificou que não eram adequadas, demandas pessoais, necessidades de comida, de milagres, porque quem não quer um Salvador que pode resolver os problemas da sua vida, né? Então, quem que não quer? Só que não é esse relacionamento que Deus propõe. Embora é Deus que cuida da nossa vida, embora o Evangelho nos traz assim, nos tira cargas absurdas da vida, de pesos existenciais. Por exemplo, o fato de nós termos a tranquilidade e a paz, que o amanhã não pertence a gente, que eu não sou o mantenedor da minha vida, que eu não sou aquele que sou o suficiente, sou eu que vou suprir as minhas necessidades. Não sou eu que vou suprir as minhas necessidades. O ser humano não tem condição de fazer isso. É claro que a gente tem a noção da responsabilidade individual, né? Como pai de família, pessoas dentro da sociedade e tal. Mas esse peso da angústia do amanhã, dessa ansiedade, que é o que tem, assim, prejudicado a qualidade de vida da humanidade. Eu nem estou falando da espiritualidade, né? Eu estou falando da vida mesmo, a vida em sociedade, a vida humana. Então, olha o que o Evangelho nos traz, que é o capítulo 6, que eu estou me referindo, de Mateus, onde Jesus diz: não estejais ansiosos, de uma forma demasiada, se preocupando com o que vai comer, o que vai vestir, porque assim, os pagãos se preocupam com essas coisas. Agora, nós entendemos o Deus que é esse Deus provedor, esse Pai que cuida da gente. É claro que não exclui a nossa responsabilidade de indivíduo naquilo que concerne aquilo que é nosso mesmo. Quer dizer, a gente tem que trabalhar, a gente tem que administrar, a gente tem que organizar a nossa vida minimamente. Mas, em última instância, é Deus que nos dá a vida, a saúde, a inteligência. Nós reconhecemos isso, né? Então, o Evangelho nos traz implicitamente todas essas realidades. Então, a gente sabe que Deus... Ele não é um Papai Noel, ele não é um gênio da lâmpada, e as pessoas se relacionam muitas vezes assim, né? Nesse evangelho da prosperidade, nesse evangelho oh meu Deus, está me fugindo as palavras aqui, onde exclui, onde as pessoas são negligentes concernente àquilo que pertence à responsabilidade delas.
Então, esse relacionamento é mais emocional, é muito mais infantilizado, por assim dizer. Então, o que vai corrigir isso? É a instrução, é um ensino, é a educação, né? A respeito de Deus e num todo. Então, o conselho de Paulo para o jovem pastor Timóteo, né, já dando continuidade, é que ele tivesse um ministério de ensino e que ele replicasse isso a outros. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 11 a 16, nos traz essa porção que eu estou aqui introduzindo, né? 1 Timóteo, capítulo 4, verso 11 a 16. Se eu caso começar a bater palma, vou falar para vocês fazerem, porque eu estou numa briga doida mental aí. Capítulo 4, verso 11 ao 16. Quer ler, irmã Alessandra? Achou aí? Quer? Se quiser ler, pode ler. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreza a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Até 14? Até o 16. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não despreze o dom que é em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Olha só, amados, a densidade, o conteúdo desses poucos versículos aqui e o cunho ministerial que Paulo estava instruindo o jovem pastor, o jovem presbítero Timóteo, que o seu ministério fosse baseado em ensino, aprendizado e ensino. Esse é o ministério. Um certo irmão, ele disse que não é que ele disse exatamente isso, né? Estou elaborando aqui para evitar algumas coisas. Mas ele disse, é o teu chamado, é por isso que você dá ênfase e era um pastor. Você dá ênfase ao ensino e tal, porque é o teu chamado. Eu pensei comigo, mas nós somos pastores, eu e tu e eu, o chamado não é o mesmo? Por que a ênfase sua não é essa e você acha que a minha é essa? Porque eu sou o quê? Um pastor que ensina, mas todo pastor não deve ensinar? Todo mundo que ensina no pastoreio, todo mundo que pastoreio não deve ensinar também? Sim, e não só, e aqui especificamente do líder cristão, né, que ele está falando. E é interessante que o líder cristão, no seu lar, independente de ministério oficial na igreja, é um líder cristão. Pais, filhos, né, cônjuges, tudo mais, quem discipula, enfim. Então a gente precisa entender que essa estrutura, ela é adequada a todos os cristãos. Muito mais, claro, aos líderes pela ocupação. E o apóstolo Paulo, ele diz, reflete nessas coisas, ocupa-te nelas, né? O teu aproveitamento será manifesto a todo, cuide de ti mesmo, persiste em ler. Então ele vai dando ênfase nessa questão, na própria segunda carta, né, na verdade, né? Mas é o próprio Timóteo, ao próprio Timóteo que ele continua falando isso. Só que é na segunda carta, capítulo 2, verso 2. Olha como ele continua falando sobre o mesmo ponto. É outra carta, em outra época da vida de Paulo, mas direcionada à mesma pessoa, que é esse jovem pastor Timóteo, tá? Que era jovem, e por ser jovem ele sofria preconceito na igreja. O líder, até hoje, né, a gente tem essa cultura, né? Às vezes quem é muito jovem vai ensinar pessoas de mais idade, tem essa dificuldade, né? As pessoas pensam que, porque é jovem, eu sofri isso quando eu comecei a ensinar, né? Então não tinha essa barba grisalha, aí quando eu pigmentada, tá preta. Mas assim, não tinha essa cara de maracujá meio amassado de gaveta. Há 17 anos atrás eu ainda parecia um menino, né? Então há 17, não, mais importante, há 17 anos na teologia. Então 17 anos atrás comecei a ensinar pastores e tal, uma questão mais formal, por assim dizer. E eu percebia que eu tinha alguma dificuldade, né, alguma resistência em me ouvir em algumas questões. Eu me lembro, inclusive, uma palestra para casais, chegou eu e a Vânia, né? Vânia, cara de menininha, mas há 17 anos então, parecia um adolescente. E aí chegamos na igreja e tal, um diácono assim,
veio para a palestra? Eu falei, vim. Me acomodou lá, fiquei lá. E eu escutei ele perguntando assim, que o pastor não me viu entrando, né, que é o que me conhecia, que me convidou. E aí eu ouvi ele falando assim, pastor, mas e o palestrante não vem? Aí o pastor olhou assim, não, ele está ali, ó. Aí ele veio meio desconfiado, meio assim, né, constrangido. Falou, meu irmão, mas é você o palestrante? Eu falei, acho que eu sou. Mas eu estava esperando alguém para dar palestra para casais, barrigudo, careca, falou assim, meu irmão. Quer dizer, ele tem essa questão. E o Paulo diz assim, ninguém despreze a tua mocidade. Seja o exemplo na palavra, olha que coisa interessante, na forma de falar, né? Na instrução que ele vai continuar. E no capítulo 2 aqui, no verso 2, ele diz assim, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confiam a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Então, olha a importância dessa continuidade de um ensinar, o outro aprender. E a ênfase aqui é no ensino, na instrução, na educação cristã. Né? Jesus, apesar do seu profetismo, porque Jesus ele tem essa característica muito forte no seu ministério, o profetismo, né? O ser profeta de Deus, aquele que fala em nome de Deus e tal. Mas ele exerce principalmente seu ministério com essa característica principal que é o ensino. Olha o Mateus capítulo número 7, versos 28 e 29, é o encerramento do Sermão do Monte, né? E assim, o Sermão do Monte é uma coisa fantástica. No Sermão do Monte, amados, está contido, eu acho interessante vocês notarem essa informação minha aqui, ó. No Sermão do Monte está contido, são os 3 capítulos, né? O Sermão do Monte é o capítulo 5, 6 e 7, tá? Eu falo isso porque às vezes nem sempre, né? Os irmãos têm essa informação, não sei vocês. Que os capítulos, eles não querem dizer que acabou uma conversa e começou outra, né? O capítulo 5, 6 e 7 é uma fala só de Jesus. Se vocês lerem depois, capítulo 5, verso 1, Jesus assenta no monte, abre a sua boca e começa a ensinar. Começa assim. O capítulo 7, verso 28 e 29 é o encerramento. Ou seja, os 3 capítulos é uma fala só de Jesus. E nessa fala de Jesus, que é muito densa, está contido todos os princípios e os valores do reino de Deus. Percebam, amados, notem aqui, ó. Olha aqui para mim, no meio da minha sobrancelha. Tentem achar onde ela se divide. É só para prestar atenção aqui, né? Eu sei que vocês têm a habilidade de me ouvir e ler um bocado de coisa aí, pensar em outras tantas. Mas olha aqui, vamos pensar juntos. O Sermão do Monte está contido todos os princípios e os valores do reino de Deus. Tudo o que Jesus ensina deriva dessa fala. Tudo o que os demais escritores de todo o Novo Testamento escrevem deriva desse conteúdo. Percebam a importância que tem esses 3 capítulos. E se a gente enxugar mais ainda, dentro do Sermão do Monte, né, o capítulo 5, 6 e 7, o capítulo 6, tem um textozinho lá que a gente chama de oração do Pai Nosso. Não tem? Que é o verso 9 ao 13. Essa oração do Pai Nosso ainda é o resumo dessa síntese. Então olha só como o negócio vai minimizando ainda. A oração do Pai Nosso é uma cosmovisão. Não sei se vocês lembram, mas foi os discípulos que pediram para Jesus ensiná-los a orar. Não está nesse texto. Está lá em Lucas capítulo 11, verso 1, se não me falha a memória. Tá? Estou puxando a memória, então antes de anotarem, confiram para anotar errado. Né? Nem eu confio na minha memória, eu acho que vocês não devem confiar em mim também. Mas acho que é o capítulo 11 de Lucas, verso 1. Que os discípulos pedem assim, Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista também ensinou seus discípulos. Então perceba, cada mestre tinha uma oração que resumia a sua cosmovisão, a sua forma de entender o mundo e entender Deus. O seu ensino era aquela oração. É por isso que a oração do Pai Nosso, que a gente chama, essa oração que talvez seja mais conhecida de todo mundo, né? Literalmente todo mundo, ela não é uma reza a ser repetida, embora possa ser citada na oração, não vejo problema nenhum. Começamos a orar lá, né? Tem uns irmãos, inclusive, toda vez que orava o Salmo 91, que era para espantar as ziquezira e o urucubaca e tudo mais em volta. Recitava o Salmo 91. E aí eu emendava a oração do Pai Nosso. Estou falando citando mesmo assim, não tem problema, não vejo problema. Não sendo de uma forma mística, né? De uma forma supersticiosa, está tudo certo.
Mas não é isso que Jesus ensina. Vocês repitam isso. Mas em cada expressão, em cada termo, em cada fala, havia contido um princípio. É muito interessante estudar a oração do Pai Nosso. E aí o que eu quero falar com isso? Que eu esqueci, deixa eu ver se eu retomo. Sermão do Monte, da fonte de Deus, princípio, eu até anotar, você não deixou a gente anotar? É o verso 28 e 29 do capítulo 7, né? Foi aqui que ele... 7. Isso. Então, olha só, o que eu estou pontuando agora é que o ministério de Jesus é baseado no ensino. O ministério de Jesus tem uma característica muito forte na didática mesmo, na pedagogia. Jesus não era esse pregadorzão igual nós, tudo doido, assim, tudo avexado, agoniado, sabe? Querendo falar um monte de coisa desconexa, né? E tal, e falava... Porque a gente fala assim, 1 quilo, quando você vai ver, aproveita 1 grama. Né? 45 minutos de fala. Aí você pergunta assim, o que o pregador disse? É um monte de coisa. Tá, mas qual foi a construção do começo ao fim? Que, né? A gente é meio doidão assim, né? Nossa oratória é confusa, os argumentos são desconexos, a gente começa falando de Moisés, acaba João na ilha de Patmos, e uma coisa não tem ligação com a outra. A gente só precisa de um texto para um pretexto, que a gente vai falar nada do que o texto foi lido. A oração batista de 3 pontos, né? Lê o texto, saiu do texto e volta nunca mais para o texto, né? Então a gente tem esses defeitos aí. Mas Jesus não, ele tem essa pegada didática. E o capítulo 7, verso 28 e 29, começa já a mostrar aqui qual é o viés de Jesus no seu ministério. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, ou seja, todo o Sermão do Monte, como eu falei, né? A multidão se admirou da sua doutrina, do seu ensinamento, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Olha só, na ordem de Jesus, aqui em Mateus capítulo 28, versos 19, melhor dizendo, e 29. Eita, meu pai! Deixa eu tomar mais uma água aqui, calma aí. Água benta. Na ordem de Jesus, no capítulo de número 28 de Mateus, que é o último capítulo, versos 19 e verso 20. A ordem dele aqui, qual é, irmãos? Vocês lembram? É muito famoso esse texto. Vamos ler. O capítulo 28, verso 19 e 20 de Mateus. Tá, achou? Quem achou? Pode ler, mano. Já sei. Quem é? Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Amém? Está escrito aí também? Então tá, amém. Percebam aqui, ó. Ele dá ênfase. A ênfase aqui no verso 19 não é ir. Alguns pensam, ó, Jesus disse o seguinte: portanto vão, né? O ide, né? Portanto ide, portanto vão. A ênfase não é ir. Ir para Jesus é natural do discípulo. O discípulo vai, o discípulo caminha. Tanto é que a tradução das nossas versões não são as melhores quando a gente extrai lá do original, né? Talvez seria melhor as nossas traduções estarem assim: portanto, tendo ido, ou enquanto forem. Essa é uma versão mais apurada dos originais. Não sei se o de vocês está parecido. Ou todas estão, portanto, ide. Todas, né? Que é mais comum, né? Mas o mais apurado dos originais seria isso: portanto, tendo ido, ou enquanto forem, porque para Jesus é natural ir. A ênfase aqui é ensinar todas as nações. Essa é a ênfase de Jesus. Enquanto vocês forem, enquanto vocês estiverem indo como discípulo andando, ensinem todas as nações, ensinando. Então aqui também o verbo lá no original chama-se de auristo, né? Que é o nosso gerúndio, né? Que é a ação contínua. Não é o instante, vai lá e dá um discipulado de 3 semanas. Que a gente faz, né? Vai batizar, vem aqui 2 pontos e a gente... Não é isso, é uma ação contínua, é um ensino infinito, por assim dizer. É tão interessante que o ser humano tem uma capacidade absurda de aprendizado até o último fôlego da sua vida.
não são assim com os animais, por exemplo. Eu não vou saber precisar de cada espécie, mas via de regra, os animais, eles têm um período de 2 anos de aprendizado, assim, de coisas que eu fazia, é claro, eu não estou comparando a questão cognitiva, nada disso, né? Não tem comparação. Mas eu digo assim, o animal ele vai pelo seu instinto, pela sua natureza, aprendendo comportamentos, por assim dizer. O adestramento é uma intervenção humana, não faz parte do animal, né? Então, a gente fala cachorro inteligente, não, inteligente não é o cachorro, inteligente é quem fez o cachorro que não tem aquilo na natureza ter tal comportamento. Então, sempre é de ser humano. Só que os animais até 2 anos de idade. Depois é só repetição do instinto. O ser humano não. O ser humano tem uma capacidade absurda de se viver 100, 200 anos, que não chega, né? Mas vamos imaginar aí, seus 120 anos, os longevos, até esse último fôlego de vida tem possibilidade de aprender coisa nova. Agora me chama a atenção que a grande maioria de nós parece que estanca. Parece que chega uma fase da vida assim, que não entra mais nada na cabeça. Não é que não entra por falta de capacidade, é por falta de disposição de aprender, achando inclusive nos nossos orgulhos, nas nossas soberbas, que a gente não precisa aprender mais nada de ninguém não. A gente já dá conta da vida, né? É por isso, amado, gente ruim de ensinar é adulto, é quem ensina, é líder. Pensa numa raça ruim de ensinar, professor, pregador, pastor. Né? E a gente percebe da grande necessidade de ter um coração ensinável, um coração maleável, um coração, quando eu digo coração, estou falando, né, desse todo do ser humano, onde é possível ser interferido, ser interpelado. Então nós, amados, que vamos avançando na idade, em tempo de igreja, em funções na igreja, de liderança, atuações, etc e tal, o risco que nós corremos é muito grande de pensar que nós já entendemos o Evangelho. E aí muitas vezes a gente ouve, mas não leva em consideração o que nós estamos ouvindo. E a gente ouve sempre, muitas vezes, uma disposição já de rejeitar. A princípio, quando a gente ouve algo que vem contra aquilo que a gente já solidificou, cristalizou, a gente tende a rejeitar. É muito estranho isso aí. Mas calma aí, espera um pouco, pondera. Não aceita tudo que ouve de pronto e absorve, mas também não rejeita tudo de pronto. Porque nós temos que ter essa humildade, essa consciência de que nós precisamos estar sempre, né, refletindo, sempre pensando, sempre relendo a Bíblia nessa disposição de ser ensinável. Então as nossas orações, eu acredito que devem conter essa fala: Senhor, me dá um coração ensinável, me dá um coração sensível e disposto a desconstruir o que eu preciso desconstruir para construir aquilo que deve ser construído. Isso deve ser um exercício diário, né? Então, assim, grande dificuldade que eu tenho de ensinar crente velho, não estou falando de idade não, quanto mais tempo de igreja, né? Ensinar pastores, ensinar pregadores e ensinar muitas vezes professores. Nossa, André, mas você ensina tudo isso? Inclusive aprendo também, enquanto sou algumas dessas que eu falei aqui, que se a gente tiver essa consciência, a gente vai assim empobrecer o Evangelho em nossa vida. A gente vai limitar a ação do Espírito Santo em nossa vida. E a gente vai ficar como os animais, naquela mesmice, mais do mesmo, só reforçando aquilo que a gente já tem como certo e muitas vezes não é tão certo, ou pode ser aprofundado e deve ser aprofundado, porque eu desconheço um cristão, por mais maduro que seja, por mais iluminado que seja, né, por mais sábio que seja, que não tenha algo a aprender com Deus. Não tem como, não tem jeito, isso é impossível. Um dia, sem dúvida, e como é infinita. Um dia um irmão falou para mim: eu sou assim no mundo, penso assim no mundo. Eu fiquei pensando, deve ser a 4ª pessoa da Trindade. Meu Deus do céu, como chega uma soberba dessa? Né? Então ele pensa que é absoluto em tudo que pensa. Eu sou assim no mundo. E era um professor, e era um pastor, e guiava pessoas. Olha só, passando uma ideia dessa.
Muito perigoso isso, né? E aí, na ordem de Jesus, então, aqui que eu falei de Mateus, ele foca essa lente zoom, né, no Espírito Santo e na grande comissão, que são as últimas palavras de Jesus. E eu acho interessante frisar isso, né? Porque são as últimas palavras de Jesus ditas aos seus discípulos antes da sua ascensão, né, da sua subida, a subida dele. Seus ensinamentos foram designados para produzir informação e transformação. Então, as últimas palavras de Jesus são essas: ensinem, vão, ensinem, façam discípulos. Quem são os discípulos? Pessoas que sempre aprendem. Esse é o termo matetes lá no original, né? Aprendizes, pessoas que sempre aprendem. Façam discípulos. Então, as últimas palavras de Jesus, as últimas palavras na vida de um ser humano são significativas, né? A gente precisa dar atenção a elas, né? O ensino cristão não deve, né, ou não pretende apenas informar. Isso eu acho interessante a gente frisar também. Mas formar o caráter de Cristo em cada pessoa. É necessário que quem ensina tenha um interesse profundo no ser humano. Olha só, o enxergando como a imagem e semelhança de Deus. Então, o que é a educação cristã? É passar informações, como por exemplo, as escolas, elas têm uma proposta de formar pessoas para transferir informação. Basicamente é isso. As ciências humanas, exatas e tudo mais, né? Então, a escola, via de regra, tem essa finalidade: preparar as pessoas no mercado de trabalho, sociedade, e nesse sentido aí. O Evangelho não tem essa proposta de passar informações, e sim de formar caráter. Ou seja, o Evangelho, ele não informa, ele não reforma, ele pretende transformar, ele transforma pela consciência. Daí que eu disse no começo, não são as emoções a serem atingidas, é a consciência e o entendimento sendo formado, porque aqui você está trabalhando caráter, gerando, formando pessoas. E a formação é o resto da vida. Quanto tempo mais ou menos se leva para criar uma criança? 18? Os filhos deixam de ser. Quem dá mais? Quem dá mais? Os filhos não deixam de ser. Eu ouvi uma informação, eu acho que era uma educadora ou era uma psicóloga, ela trouxe informação nesse sentido aí, mais específico. Ela disse que se os pais são empenhados, são dedicados, são intencionais, investem na criação mesmo, é uma coisa assim bem direcionada mesmo, objetiva, proposital. Em torno de 21 anos, para você criar um filho assim, dá uma base boa para ele. 21 anos, dá uma base. Não, aqui é base, né? É claro que ainda sempre haverá essa necessidade ao longo da vida. O conselheiros faz parte, né, da nossa convivência nesse aspecto que a gente está falando. Mas 21 anos, empenhado. Minha pergunta: quanto tempo leva para edificar um casamento? Assim, se a gente falar isso para esses meninos que estão começando, vão desanimar, né? Mas tem que falar. E precisa falar urgente. Tem que falar. Não, a vida toda, mas assim, com esse empenho, com essa intencionalidade, não é isso? Com esse investimento de tempo, de dinheiro, de conversa, de tudo. Então a gente está falando assim, olha, a gente está vivendo uma geração que é o imediatismo. Estão rejeitando os processos da vida que são longos. Não existe, pelo menos no que eu entendo, nenhum processo, nada na vida que seja relevante para a vida. Estou falando das coisas fúteis, banais, estou falando disso. Daquilo que é significativo na vida. Não existe nada que não é por processo e longo. Nada significativo na vida, não. A vida cristã não é diferente. A vida espiritual não é diferente. É o resto da vida, com muito empenho, intencionalidade, investimento, dedicação, consciência empenhada. Então, assim, né? Olha o que o Evangelho propõe. Só que nessa geração, onde essas coisas estão sendo rejeitadas, porque tudo hoje é fast, não é só o food, né? São os relacionamentos, tudo. Então hoje, assim, teologia, 3 meses aí você arruma um diploma. Aí a gente vai propor um curso de 3 anos e não se escandaliza. 3 anos não vai dar muito tempo.
Essas respostas que eu ouço, né? 3 anos, professor, mas não tem um negócio mais light, mais suave, mais rápido? Mano, não tem problema, 3 meses. Você tem ensino médio, você faz em 3 meses, teologia você faz em 3 meses. O negócio é rápido. É isso que você quer para sua vida? Essa superficialidade? É isso que você quer para sua vida? Essa facilidade naquilo que você está considerando que é importante? Porque se é importante, a gente não mensura tempo. A gente entende que aquilo é um empenho. Eu assumo para a minha vida essa característica. Então a gente precisa entender, se nós queremos igreja saudável, vida cristã saudável, relacionamentos saudáveis, se a gente entende que o relacionamento com Deus, que é uma pessoa, também exige isso, então a gente precisa entender que é um processo longo, para o resto da vida, se for intencional e com tudo isso que a gente colocou aqui, né? Eu lembrei de um caso, na nossa igreja mesmo, muitos anos atrás, que uma pessoa se converteu e assim, imediatamente ele fez teologia. O pastor falou, não, calma, você tem que viver os processos primeiro. Ele já queria ser pastor. Já queria ser pastor? Assim, pronto. Sabe o que estava querendo, né? Sabe de nada, inocente, como falava o teólogo ali do mapa para cima. Sabe de nada, inocente, né? Então, não saber de fato das necessidades desse processo. Um dia, um adolescente, numa escola bíblica dominical, que eu estava ministrando para um grupo de adolescentes, ele perguntou assim: André, adolescente não pode ensinar? Eu falei: poder de poder? Pode. Poder de poder? Pode. Pode sim. Tem poder? Pode. Ainda mais nos acessos que a gente tem de informação, né? As redes sociais, a internet da vida. Vai lá, um Ctrl+C, Ctrl+V. Pode. Poder de poder? Pode. Só que não vai ter propriedade para falar de um bocado de coisa. Não tem experiência na vida. Aí eu falei: você fez essa pergunta? Eu vou lhe pegar. Comecei a trabalhar essa ideia nos adolescentes naquela ocasião. Falei assim: vocês manjam muito mais, entendem muito mais, infinitamente mais do que os pais de vocês sobre tecnologia, anos à frente. Coitado dos pais. Tá assim, ó, no indicador assim. Nasceram antes da internet, assim. Então, para nós é uma adaptação, posso, né? Aqui mais ou menos equiparar, a nossa é a mesma geração, para nós é adaptação, tecnologia. Eu falei: vocês manjam muito mais, entendem muito mais do que os pais de vocês. Só que de vida vocês não manjam nada. Vocês não viveram nada, regalaram o olho para mim, né? Vocês não manjam nada, não sabem de nada. Seus pais podem ser ignorantes concernente às tecnologias, ciências, esse conhecimento todo que está sendo despejado na humanidade há poucas décadas para cá. Agora, de vida vocês não manjam, não têm propriedade. Então é preciso os processos, é preciso ter propriedade para falar as coisas. E como isso é adquirido? Na vivência, ao longo do tempo. A sabedoria, ela não pode ser desprezada. O velho na nossa sociedade é descartado como um peso morto para o INSS. Uma geração que preza muito a estética, a jovialidade, a produção, né? O bem produzido. Então, os velhos, a biblioteca, a sabedoria, o conhecimento, e no meio da espiritualidade cristã, evangélica, isso ainda é agravado. Porque o conhecimento para nós não, né? Para nós, graças a Deus, aqui a gente não chegou a esse entendimento, não. Mas para muitos dos nossos irmãos, é algo a ser até inferiorizado e demonizado no sentido: isso aqui é contra a fé. Isso aqui não favorece a fé, não contribui para a fé. Né? A gente não é só oração, isso aqui não é necessário. E a gente despreza o discipulado, a gente despreza essa proposta que o Evangelho propõe para os discípulos de Cristo, para que eles servem a Deus, para que esse processo ele seja contínuo, o resto da vida, de uma forma intencional. Eu até escrevi um negócio interessante antes que eu fale aqui, mas que eu quero retomar aqui, né, de formar. Então, nessa formação, desse discipulado, desse ensino, quem é esse agente de formação? Porque assim, eu até posso ensinar o que eu sei, agora eu vou gerar o que eu sou. Esse é um ponto que eu quero destacar também. Foi muito enfatizado nas leituras aqui, né? Foi, né? Então a gente gera o que a gente... Quem vai ensinar? Ser fiel, né? Exato, nos textos, né? Olha só então, nós somos esses agentes de discipulado, de ensino. É preciso que a gente tenha um interesse profundo no ser humano. E quando eu digo interesse profundo no ser humano, é no indivíduo humano, e não no coletivo humano.
como tem essa imediatidade, essa questão de produção, escala industrial, como os processos longos não são interessantes, né? Como lidar com o rebanho é mais fácil, no coletivo é mais fácil. Existe muito menos, se expõe muito menos. Relacionamento a gente não quer, porque a gente se expõe, se fragiliza, se dá a conhecer. Então é melhor mesmo ficar professor-aluno, 3, 4, 5, 6 encontros na distância, ou falar no púlpito para todo mundo, do que ter essa aproximação contínua com o indivíduo e se fragilizar na realidade da vida. Então o discipulado, na verdade, precisa ter um interesse profundo pelo indivíduo, o ser humano, e não por essa coletividade, números eu alcanço, falo para multidões, sempre em evidência, com o microfone na mão, os domingos, né? É onde dá mais plateia. Não nessa questão de desencargo de consciência, que eu já falei 2, 3 vezes, já ensinei a cartilha. Não, mas esse relacionamento e assim, um interesse profundo pelo indivíduo nesses processos, de pegar pela mão mesmo. É muito trabalhoso, é muito desgastante. Existe demais, meu Deus do céu. E parece que dá um passo para frente, 2 para trás. Essa paciência professoral, de incutir na mente. O texto que nós lemos na primeira aula de Deuteronômio, capítulo 6, inculca na criança. Faça as palavras íntimas, né? As intimarás, as inculcarás, tem uns termos lá que eu acho bem interessante, que eles vão completando essa ideia de que é quase que pega assim, enfia dentro do cérebro dela, abre a cabeça, põe dentro. Tudo aquilo que a gente muito ouviu, a gente acaba entrando. Mas não só isso, eu acho bem interessante esse processo de discipulado, quando é tete a tete, indivíduo, né? Que é o ponto aqui, ó. O melhor método do ensino é o discipulado pessoa a pessoa. Criar vínculo relacional. Esse é o pontozinho que eu coloquei aqui para não esquecer, minha cola. Esse é o meu esboço, né? Então, o melhor método do ensino é pessoa a pessoa, criar vínculos relacionais. É isso que Jesus fazia. Jesus falava com indivíduos da mesma forma que falava com multidões. Dava a devida intenção para indivíduos, não economizava a revelação. A revelação não é para a multidão, é para todo aquele que vinha. E ele disse, todo aquele que vinha a mim, não lanço fora. A gente não pode ser seletivo. É lógico que a gente tem que reconhecer. De repente eu sei que tem essa questão. Eu, por exemplo, eu não tenho traquejo para ensinar criança. Não vai, não dá. É uma metodologia totalmente diferente, né? Não tem como, a didática é outra. Então, assim, um dia fui chamado para pregar com um grupo de criança. Que desastre. Eu falei, meu Deus do céu, né? Ele está acostumado nessa linguagem, esse público e tal. Eu via mais assim, uma multidão de crianças. Eu olhei assim, Jesus, me socorre. Que luta, se fosse um monte de pastores, estava mais suave, estava mais tranquilo, estava no meu habitat natural. Mas aí eu me vi como um peixe fora d'água, né? Um estranho no ninho. Eu olhei aquelas criancinhas, os olhinhos assim, e falei, Jesus amado. Aí contei uma história lá, aquela coisa toda. E aí depois a irmã que me convidou, ela disse, Deus usa cada um de uma maneira, né? Falou assim, então, amada, você insistiu, eu não queria nem vir, né? Depois que eu venho, ainda me dá uma dessa. Mas enfim, não estou falando dessas questões, né? Você pegou o raciocínio aqui, eu não vou falar bobagem. O método é vínculo, é criar, né, esse relacionamento de pessoa a pessoa. Então, como eu disse, isso é desgastante, isso demora muito, o resultado é lento. Se é que a gente deve colocar expectativa em algum resultado. São processos que a gente não sabe quanto tempo vai durar. Isso não é interessante para a maioria dos irmãos. Não querem esse desgaste. Pastores, então, nem se fala. Líderes, então, que está sempre habituado a falar no coletivo, a lidar com grupos. Pequenos grupos não são muito bem vistos no nosso meio. São, a princípio, para multiplicar. Aí mas é quase uma isca, né? Mas você se ater falando, não vamos ficar com esse grupo aqui de 5 pessoas aqui, ó. Uns 5, 10 anos aqui a nossa proposta. Sair daqui tudo bem, mas a gente vai... Não, ninguém quer isso. Jesus, ele deu esse exemplo. Ele pegou 12 homens, ficou com esses 12 homens intensos, 3 anos e meio, ininterrupto. É claro que a gente não vai ter condição de fazer isso, né? Mas Jesus está mostrando aqui, ó o método aqui.
se relacionar, conhecer essas pessoas, a história de cada uma delas. Então é isso que a gente deve fazer nos nossos relacionamentos, se a gente quer educar, na educação cristã, se a gente quer discipular. Se é um indivíduo, vamos caminhar com ele quanto tempo? Só Deus sabe, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Mas aquele indivíduo, 2 ou 3 ali no máximo, né? Talvez 4, 5, ao longo da nossa vida, 10, 12, quem é que sabe? Não sei, não é uma regra que eu estou colocando aqui. Eu só estou tentando dizer que não tem essa produção no atacado, mas é no varejo mesmo. É nesse relacionamento onde esse vínculo profundo vai se criando entre irmãos na fé, né? E não nessa ideia de pai espiritual, que é outra coisa perigosa que eu percebo. Meu pai espiritual. Pai de santo. Hã? Pai de quem? De santo. Ah, eu sou pai de 2. Tem 2 santos lá em casa, lá, de 16 anos de 5, 2 santinhos. Sim. Mas esse pai espiritual, aquela coisa, eu sou discípulo de fulano, opa, não, ninguém é discípulo de ninguém. Nós somos discípulos de Jesus. Nós somos, o que a Bíblia diz é condiscípulo, tem esse termo na Bíblia, né? Condiscípulo. Olha que coisa interessante. Então nós dois somos discípulos de Jesus, discipulamos e somos discipulados. Nós nos equipararmos, porque não quer dizer que eu estou há 20 anos nessa estrada, né? Entendo de uma forma mais adequada alguns pontos, que o que está chegando agora ele é inferior. Não é mestre e aluno, é relação de condiscípulos. Eu acho interessante isso. Enquanto se ensina, também se aprende a quem se ensina. Essa troca, onde o Espírito Santo vai ministrando na vida dos dois. Quantas coisas... Estado dos dois mundos, né? Exato. Quantas coisas eu aprendo com aqueles que eu ensino. Então é recíproco essa troca. A gente precisa ter essa noção, né? Senão a gente se perde nesse processo achando que a gente está numa escola, a gente está numa religião onde você tem um superior e um inferior, onde quem ensina não aceita ser corrigido muitas vezes. E é interessante assim, eu vejo uma super espiritualidade sendo vendida de uma forma muito ruim, né? Porque muitas vezes a pessoa quer passar para outra que ela de fato está num estágio superior, espiritualmente. A oração dela é mais poderosa, né? É mais espiritual essa pessoa. Isso vai gerando relações adoecidas, relações de abuso espiritual, de infantilização de quem é ensinado. É muito perigoso isso. Compreensíveis. Todos, né, estão no mesmo processo. Talvez um em um estágio um pouco mais avançado, mas está no processo também. Então a gente precisa atentar para essas questões aqui, criar esses vínculos relacionais. É por isso que quem me conhece é café. Vamos tomar café, bora para casa, né? Encontrei no culto, na multidão, ô meu irmão, vamos tomar um cafezinho, bora, né? Então, vamos nos bastidores, vamos deixar esse ambiente de coletividade aqui, que aqui ninguém se relaciona com vínculos profundos, aqui é tudo superficial, aqui é 10, 15 minutos no final do culto, conversas aleatórias, a gente não sabe a vida de fato como está, e aí, meu, tá tudo bem? Tá tudo bem. Agora, quem entende esse processo, e aí é interessante isso, né? Não é a pessoa que está ruim que ela vai procurar outra. Quando faz isso é porque o outro foi tão negligente que não deu a atenção devida àquele, não se preocupou. Eu já vou procurando, amado. Deixa eu ver aqui se eu acho alguém com o olho triste. Alguém meio cabisbaixo, né? Eu já vou procurando assim tal. Gente nova, então, nem se fala. Estou indo atrás, né? E eu entendo isso, que esse processo, amados, é o processo mais abençoador que existe do Evangelho. É a dádiva mais, assim, é muito bom a gente ter essa possibilidade de nos envolvermos como família da fé, de nos envolvermos positivamente na vida uns dos outros, de nos preocuparmos verdadeiramente com cada indivíduo e não largar enquanto não falo, não, esse aqui tá, agora vai, abençoa outro, né? Então a gente precisa entender essa questão, tá? Eu coloquei aqui um ponto sobre a psicologia educacional, né?
que ela ocupa-se ao estudo das características e comportamentos do educando, né, dos processos educativos e da matéria. Tá? Então, quero pontuar algumas questões aqui em 5 minutos, vou ver o que eu consigo falar aqui com vocês. Para quem ensina, é indispensável conhecer não somente a sua matéria, o conteúdo que está ensinando, né? O que a gente, de fato, quais são as verdades da nossa fé, amados? A gente precisa entender. É por isso que o ensino, ele não é que não é para qualquer um. É preciso ser uma pessoa que entenda a sua fé. Senão, o que a gente vai passar? Distorções, superficialidades. Todos podem ensinar, todos podem. Agora, aí tem os limites, né? Então, tipo, o novo convertido tem alguma coisa a ensinar? Até pode ter, mas ele tem um limite. Tem os irmãos que todos podem ensinar, mas tem os seus limites. Então, quanto mais a gente for amadurecendo na fé, quanto mais eu tiver entendimento da minha fé, mais possibilidade e mais longe eu posso ir com aquela pessoa. Então, a gente precisa conhecer as bases da nossa fé. Infelizmente, a gente tem até algumas pessoas ensinando outras pessoas, mas elas replicam coisas que elas nem aprenderam ao certo, ou aprenderam de uma forma totalmente errada do seu filho. Então isso vai virando um efeito dominó. E quando eu digo podem, é no sentido da possibilidade, né? É que talvez eu não falei podem, né, nesse sentido, mas da possibilidade. Pode uma possibilidade, mas não devem. Talvez é isso que eu devia falar. Não devem ensinar nesse sentido mais direcionado, mais objetivo. Aí não deve mesmo. Aí são pessoas mais maduras. Aí devem ser cristãos mais experientes. E experiência não quer dizer de tempo de casa, não quer dizer nada. Tem gente aí com 20 anos num contexto de igreja, meu Deus do céu, sem noção. Não é só da Bíblia, não, é da vida. Não é? Os caras com cabelo branco, barba grisalha. Sempre viveu na superfície, né? Exato, são ainda, porque assim, a maturidade, ela não está ligada necessariamente à idade, nem tempo de contexto de convivência. Isso é muito relativo, né? Muito relativo. Você tem jovens relativamente maduros. Você tem anciãos e velhos, não sei muito palavras usar aqui porque vai sair na gravação, né? Entenderam, né? Então assim, meu Deus do céu, tem uns assim que eu falo Jesus eterno. Pai da glória, conviveu com Moisés e está nessa ainda visão aqui, nessa conversa, sem noção, sem bom senso, sem tato, às vezes até sem educação básica social, né? Então é bem complicado. Não, então a gente precisa entender. Oi, o quê? Os anciões principalmente, são muito grossos. Então, mas você vê que contradição que nós temos? Porque nessa cultura onde valoriza a sabedoria, os anciãos são referência. Porque não é nossa. A Bíblia, infelizmente, não é mesmo que a gente despreza. Eles não prestam para nós. A gente não tem ministério da terceira idade. Dizem melhor idade. Eu não sei se isso está correto. Né? Não sei se é melhor. Não sei quando eu chegar se isso vai ser nem melhor idade. Do ponto de vista. Agora a gente não tem um ministério, pelo menos, né, tão intenso como deveria ter para os anciãos. Qual é o lugar deles está sendo? De vez em quando é lembrado? Ou eles ainda são atuantes de alguma maneira? Porque o Salmo 92, se não me falha a memória, 92, verso 12, me ajuda aí, minha assistente em classe, 92 e 12 eu acho, que diz que os velhos, até na sua velhice, vão ser como as palmeiras, né? Alguma coisa assim, né? Compara alguma árvore lá que vai ser frutífera, que eles vão dar fruto na velhice. Nossa, faz tanto tempo que eu não leio esse salmo. É 92 o quê? Eu acho que é 92 e 12, Alessandra, deve ser isso mesmo. 92 e 12, é isso mesmo. 12 é o 15. 12 e 13. 12, 13 e 14, isso. 12, 13 e 14, porque pode ler, amada? Em alto e bom som. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Olha que coisa linda. Então, assim, amados, a gente precisa entender. Na cultura ocidental, eles têm uma frase interessante, que é assim: quando morre-se,
quando morre um ancião, um velho, é como se, no conceito deles, é como se uma biblioteca fosse incendiada. Olha que coisa interessante, né? E nós somos o contrário, nós desprezamos o velho. O texto lá do Antigo Testamento diz o seguinte, que é para os jovens eles honrarem a face do velho. Tem esse texto especificamente assim. Respeitar as cãs. Já viram esse termozinho, as cãs? Fala que é feminino de cão? Não. Tem cada palavra na Bíblia, né? Mas são os cabelos brancos. Aí um dia disse, não, amados, calma aí, a gente precisa entender a expressão cultural lá idiomática. Não quer dizer que porque tem cabelo branco, o velho não está também... Como o jovem, ele é relativo na questão da sabedoria, também não quer dizer que automaticamente porque uma pessoa é velha, na idade, ela é sábia também. Deveria ser, pela ordem natural das coisas, mas nem sempre, como a gente já falou aqui, é. Mas os cabelos brancos remetem à experiência, né? Teoricamente. E o texto do Novo Testamento, em Timóteo, olha que coisa interessante. Capítulo de número 5, é isso mesmo? É, capítulo de número 5. É bem interessante esse texto. O Antigo Testamento já vem ensinando isso, o Novo Testamento continua ensinando isso. Capítulo 5, 1 Timóteo capítulo 5. Não repreendas asperamente os anciãos, mas admoesta-os como a pais, aos jovens como a irmãos, as mulheres idosas como mães e as moças como irmãs em toda a pureza. O texto aqui, Paulo vai trabalhando dessa importância de você reconhecer as relações, as faixas etárias e entender esse processo que é muito precioso no Evangelho. A gente deve dar valor a essas coisas, né? Não deve desprezar isso. Então, assim, se nós não atentarmos para isso, possivelmente nós vamos ter uma vida inadequada na espiritualidade. A gente vai viver uma superficialidade espiritual. A gente vai ser eternos Peter Pans. Né? Tem a síndrome do Peter Pan, né? Então, assim, a gente sempre vai ser esse infantil espiritual, sempre nessa superficialidade, amados. Sempre, entre aspas, eu nem sei se pode falar isso politicamente, hoje está bem complicado algumas expressões, né? Anões espirituais. Né? Não pode, acho que tem que falar verticalmente prejudicado. A gente não pode ser verticalmente prejudicado espiritualmente. Então a gente precisa atentar para isso, tá, amados? A gente precisa ter essa consciência da questão da educação. Vocês querem falar alguma coisa nesses 2 minutos e meio finais? Para desespero de vocês, ainda tem 2 minutos e meio. Querem pontuar alguma coisa? Tem um filme chamado Silêncio dos Inocentes. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus